Mas se nós formos projetar as próximas rodadas, os jogos que o Inter ainda tem a realizar, desculpa, ontem a atuação foi ridícula. Não, mas Foi justamente o que a patética, gente tá falando, né? isso aí não é, isso que tu tá dizendo não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade, mas eu acho que nós temos que falar aqui porque... É que tu não estava aqui quando eu tava numa falei ligação. na abertura. Mas eu disse o seguinte, é o jogo que separa as coisas. Uma coisa é o resultado, a outra é o que foi feito dentro de campo, foi um horror. Não, foi um horror, foi uma atuação ridícula, patética. O Inter, toda a primeira etapa com um jogador a mais. O Inter teve quase 2 semanas. Sabe o que é o pior? O Internacional entrou com 10 também, né? Sabe o que é o pior, ô, Daniel? O pior é o seguinte. Quem era É o seguinte, a atuação ridícula, patética, onde o Inter achou 2 gols, porque não produziu pra isso. Mesmo com superioridade numérica, não conseguiu criar muitas oportunidades para parar na defesa do goleiro do Ceará, longe disso, né? E outra situação que a gente precisa colocar aqui é a arrogância da comissão técnica do Inter, né? Porque a primeira resposta na entrevista coletiva é muito pouco. Nós tivemos, tu viu o resultado? Nós tivemos 10 dias para trabalhar e o resultado está aí, uma evolução que é mentirosa, não teve evolução nenhuma. O Inter ganhou ontem, desculpa o termo, pela burrice do Ceará. Aos 3 minutos de jogo, o atleta ser expulso. E também uma falta... O Internacional também teve um jogador que foi expulso por burrice. Ah, mas daí já tinha o resultado ali a seu favor. Mas era pior ainda. Mas já tinha o resultado a seu favor. Mas não pode vacilar. Teve um equilíbrio na partida mesmo com o Inter em superioridade numérica. Imagina, 1-0, o Inter teve o resultado a favor. Imagina se fosse um equilíbrio em questão dentro de campo também. Eu vou te dizer um negócio, tá? Vamos ganhar o Internacional, patética, mas ganhando. O Internacional vai assim até o final. Tem problema, se esquece que ele vai evoluir tecnicamente, que vai ajustar aqui. Acabou, isso aí não vai acontecer mais, gente. Nessa escassez agora uma escassez de ideias dessa comissão técnica. É um trabalho falido. Só tem mais 4 jogos, e acabou. Mas não sei se o Inter tem garantia de que conseguirá vencer outro jogo. Olha, eu espero que vença segunda-feira com uma grande mobilização. O Internacional não pode entrar é naquela de que agora, ufa. Não, tem ganhado o Santos. Daqui a pouco a próxima rodada, hein, Preto? Você pode arrebentar de novo tudo, né? Não, o jogo de segunda pra mim, o Santos pra mim é muito mais time que o Inter. E eu tenho falado que o Santos joga mais que o Inter há 10 rodadas. Eu sei que vocês não concordam com isso, não tem problema nenhum. Mas o Santos vai ao Beira-Rio pra ganhar o jogo. Eu acho que o Inter tem que tratar, como o Bez disse, o Inter tem que tratar como uma decisão de 3 anos, esse jogo aí. Então é decisão segunda-feira, porque o Santos vai ao Beira-Rio pra ganhar o jogo. E acho que o Santos tem Neymar, Zé Rafael, o Willian Arão tá jogando bem, certo? Os 2 laterais são melhores que os laterais do Inter, quer dizer, eu acho que é um jogo muito difícil pro Inter. E a burrice do Carboneiro ontem, Carboneiro irresponsável, ele é bom jogador, mas ontem era ele que tinha que ter tomado um soco dentro do vestiário, já que ele deu um soco no mercado. É que não tomou, né? Porque demorou 1 hora pra entrevista, eu não sei se não bateram nele dentro do vestiário. Não sei se não tomou. Eu tô falando sério, eu não sei se não foram pra cima dele. Não sei se não tomou uns coquinhos lá, viu? Bruno Tabata também, expulso no banco de reserva, depois de ter saído no momento que todo mundo precisa dos jogadores. E agora o Inter não tem os 2 por ali, né? Pois é. Não pode ter o Tabata, porque foi expulso fora e o Ivan. Então é o seguinte, se defende o Carboneiro, uma olha a responsabilidade do cara. E outra, né? Não começou o jogo porque ele disse que estava cansado. Avisou o Ramon disso, estou cansado, por isso que ficou no banco. Claramente ficou no banco, não vai por causa disso. Vem, né? Tu sabe o que parece, assim, ó, ele é um cara que ele corre, ele tenta jogada individual, beicinho, eu acho que ele com a bola no pé, mas ele parece que ele tá de birra. Tá emburradinho com alguma coisa. Tá. Eu corro mais, eu faço isso, aí eu saio. Qual é a idade dele? O Carboneiro tem 23, 23, eu acho. É bem coisa assim de guri, né? Às vezes tem umas... Mas ele também vem de uma escola que ela é um tanto quanto descompromissada. Tipo moleque, né? Bom moleque. 26, já 26? Pode que era mais jovem. Pô, eu achei que tinha 23, eu tenho cara de guri. Agora eu vou dizer não que 26 não seja, pelo amor de Deus. Mas ainda assim, primeira jogada decente do Inter na partida foi com o Carboneiro. Claro, ele é bom jogador, é indiscutível que ele é o principal atacante do Inter, junto com o Vitinho, que olha, o Vitinho tá calando a minha boca. Tá aparecendo em momentos importantíssimos. E eu sempre achei ele um jogador de comum para baixo. Então o Vitinho hoje cala a minha boca. Agora o Carboneiro é o principal atacante do Inter hoje, faz esse tipo de coisa. Vai ficar fora do principal jogo da reta final. Não dá para entender. Tu sabe por que o Vitinho tá aparecendo bem?
porque essa é a dele. Ah, sim. Vai perder um gol contra o Bahia também, né? Por isso que eu fico em dúvida em relação a... Não vou ser definitivo com ele, mas aquele gol que ele perdeu contra o Bahia foi brincadeira, dentro da pequena área. E tinha jogador limitado, não é jogador pro Inter. É isso que eu tô dizendo. Não, bom é o Amuso. O Amuso é craque. Melhor que o Vitinho. Tá irritado com a vitória do Inter, cara. Refaz a tua tese aí. Tu chegou brabo porque o Inter ganhou. Tu quer o quê? Tu queria que o programa fizesse o quê? Que criticasse a vitória do Inter? Tá maluco, irmão. Não, que a gente precisa aqui ampliar o debate, não vendo apenas o resultado, Daniel? como o Daniel fez na abertura. Essa altura é resultado. Essa altura é resultado. Acho que nesse Essa altura não tem jogo, cara. Essa altura são 45 pontos. Não tem jogo essa altura. É bola no gol essa altura. Desempenho, nem Palmeiras e Flamengo, nem os líderes do campeonato mostraram algum desempenho essa rodada. Eu vou te dizer um troço, tá? Em relação ao desempenho do Internacional. Olha, eu posso estar errado, tá? Desempenho. Foi o pior jogo do Inter que eu vi. Não, acho que pior foi contra o Fluminense. Eu acho que o Internacional teve atitude. Contra o O Fluminense. Internacional teve atitude. Os caras correram até o final. O futebol do Inter estava muito mais lento. Porque ficava circulando bola. Na verdade, até não diria lento, mas os jogadores davam a impressão de uma movimentação mais lenta. Por quê? Porque o time estava muito próximo um do outro. E o que correu foi a bola, não foi o jogador. Né? Não teve um espaço para fazer o jogo de velocidade, como por exemplo teve com a entrada do Carboneiro, que daí aí o Internacional começou a jogar ali. E aí eu concordo contigo. Ele melhorou. A entrada dele foi importante. Até deveria ter começado o jogo. É um time sem confiança, cara. A bola, os jogadores não assumem. É o único cara, os que estão assumindo pra mim. O Mercado, o Bruno Gomes e o Vitinho. É um time que não assume, cara. O Bez, ontem eu tava te ouvindo na reta final, Bez, que eu queria ouvir a entrevista, e aí tu falou que tu não sabe o que o Alan Rodrigues é, eu também não. Não sei. O que é Alan Rodrigues neste momento? Onde ele joga, do que ele se alimenta, certo? Qual quilometragem ele percorre? Eu não sei que jogador é esse. A quilometragem é longa. O Leonardo Mol me vendeu que o Inter estava contratando um jogador de área a área. Mas qual área? Uma área de 10 metros, certo? Não sabe... E aí, infelizmente, eu acho nesse momento que ele vai ter que jogar na segunda-feira, por falta de jogadores. Não, mas tu sabe, Preto, que eu acho que o meio-campo do Inter para segunda-feira pode ser o seguinte, porque o Aguirre volta, né? O Aguirre voltou já ontem. Bruno Gomes, Maia. Eu botaria o Bruno Henrique, apesar de não gostar do Bruno Henrique e Patrick. Sabe por que eu teria colocado o Bruno Henrique? Mais pra cancheiro, me parece. Não, e outra coisa, o Bruno Henrique é o cara do chute, cara. Sim. O Internacional não chuta. Aí o que acontecia? O Ceará se recuou, deixou o Pedro Raul ali mais na frente. Sim. E o Internacional ficava circulando bola, tentando achar espaço que não tinha, ou tentando toquinho de primeira na entrada da área, não tinha como. Mas isso aí é o medo de arriscar o chute. Eu tô com o Preto, o Benfica falou isso também antes do programa, eu concordo. Total. E aí rebate e arma um contra-ataque pro adversário. Entendeu? As coisas não são feitas assim com normalidade nessa hora, então. Nada. O Inter é um time mal treinado, sem confiança e amedrontado. O Inter hoje é isso. E os bons, porque tem bons jogadores no elenco, bons. Não o timaço que me venderam antes de começar o Campeonato Brasileiro. Mas tem bons jogadores no elenco. Só que também tá todo mundo sem confiança. Então o Inter ficou com um a mais, outro a partir dos 8 minutos e parecia que estava jogando contra 12. E o técnico não mexeu, né, Preto? Podia ter mexido no primeiro tempo também. Ainda, né? O técnico é o seguinte, conseguiu salvar o Inter, um abraço. 26 começa outra coisa. O futebol é assim. Agora, pela incompetência diretiva e a arrogância da comissão técnica, eles mereciam rebaixamento. Bom, mas aí tu vai arrogância, tem muito cara que é arrogante. Não, mas a comissão técnica do Inter é um nível superior. Se tu acha que o arrogante merece o pior, meu Deus do céu, então só Ontem foram... Ô, Calhau, tu tá surpreso com o Emiliano Dias? Tu não via as entrevistas dele no Vasco e no Corinthians? Era a mesma coisa no Vasco e no Corinthians. Foi do confronto? Sempre foi, sempre a mesma coisa. Já era essa unha, Prédio? Já era, dando letra pra imprensa, vocês estão sempre correndo atrás. Quando ele estava no Corinthians, eu estou no maior clube da América do Sul, certo? É um monte de coisa, cara. Ele tem um distintivo do Corinthians tatuado, cara.
É muita arrogância. No Eu Inter acho que não jogando nada, em uma crise ele vem dizer, olha os 10 dias de trabalho, olha como o time evoluiu. Mas aí... para aí um pouquinho, Só um pouquinho, Calhau. Trabalho falido. Aí tu não quer que o cara sente lá e diz que não, realmente, meu trabalho do meu pai é um Tem que fracasso. ficar quieto, não pode dar indireta pra ninguém. Não, mas aí tu pode chegar e colocar. Eu colocaria, eu digo, não é muito pouco pra estar tendo esse tipo de cobrança e tal. Nesse caso, as indiretas estão vindo após a vitória, né? Pro torcedor colorado, imagino que venha mais indiretas. Se é pelo bem maior, Exatamente. Que é vencer, sair da briga contra o rebaixamento. O que preocupa né? é o seguinte, é que tu não vê nada realmente do time, e aí é que é o detalhe do treinador que eu acho que às vezes falta. No momento que o Vina saiu 3 minutos e meio. 3, é. Aí, porque também tem uma cultura de cobrança em relação a determinadas situações. Né? O técnico que sempre substitui no primeiro tempo, ele tá queimando o jogador. Sempre que se criou isso, né? O jogo ontem era pra mudar com 15 minutos, cara. Claro, no momento que sim. o Vina... Nem isso, tá? Claro. Nem isso. Até mudaria aos 10 ali, pra sentir um pouco mais o jogo. No momento que o Vina foi expulso... Mudou a estratégia do jogo, irmão. Claro, sim. É outro Todo jogo. mundo cagado, Daniel. Inclusive o Ramon Dias, por isso que ele não mexeu no time. Vou esperar aqui o primeiro tempo para ver o que acontece. Ainda mais depois daquele contra-ataque bizarro que o Inter levou do Pedro Henrique. Aquele contra-ataque, ele é do time bagunçado. Ali, tu diz? Claro, do time bagunçado aquele contra-ataque. Tu pega a bola, aquele Matheus Bahia pega a bola, tem 5 jogadores do Inter em volta dele. Pega o lance. Quando ele pega a bola para escapar e lançar, tem 5 jogadores em volta do Matheus Bahia. Por incrível que pareça, o Inter ficou mais tenso ainda ao contar com um jogador a mais, né? Porque aí aumenta a responsabilidade. E foi a mesma coisa do jogo contra o Atlético. O que acontece quando o Internacional tem um a mais? Ele tem mais posse de bola e nada mais que isso. Sim. Não sabe o que fazer com a bola. Exatamente. Ninguém dribla, ninguém chuta. E aí tu vê a falta de confiança. Porque assim, ó, vamos combinar, né, cara? Nessa hora tu suspeita de tudo, né? E aí gera até confusão de interpretação, né? Se é um cara de fora que tomou conhecimento dos problemas do Internacional ontem, foi assistir o jogo, o cara tá vendo o jogo e diz, o cara não quer ganhar o jogo, quer derrubar todo mundo. Chega perto da área, joga a bola pra trás. Mas não, o Internacional é isso aí, cara. É isso. Aliás, É um time que não tem confiança, não tem uma jogada individual, o único cara que tem é o Carboneiro. Quem chamou a atenção, até porque deveria estar muito Bola embaixo, queimando. Conseguiu, numa jogada individual, resolver, foi o Matias. O Matias faz Sim, o gol contra. Sim. Imagina um garoto, entra ali, faz o gol contra, poderia ficar completamente abalado e não conseguir mais nem dominar uma bola. E Até ele porque ali vai ele pra cima, né? a posição dele ali era de goleiro, né? No lance do gol ele finge que vai dominar e deixa ela passar pra já botar na frente. Teve né? muita personalidade, né? Sim. Porque ali era pra afundar. É aquela coisa assim, ó, os jogadores... Porque ontem, se o Inter não ganhasse, a sombra do rebaixamento... Nossa. Não, ontem E aí seria bem ele pesado. poderia entrar no hall dos jogadores que estiveram em 2016, né? Sim. E que estão marcados até hoje. Mas o Fantasma segue, Benfica. Eu Claro, sei que segue. Não, próxima rodada pode trazer uma pressão o Inter maior. não escapou ainda. Mas aliás, a projeção de 39 pontos, pra mim, acho que alguém fez aqui na rádio, 39 pontos, pra mim é... Mas não sei de onde é que tiraram 39 pontos. É muito pouco, né? Não, mas o Calial, mas eu acho que uma Pra coisa mim, que pra mim precisa são ser- 45 pontos ainda. Eu acho que o uma Inter, coisa pra mim, que- faltam 5 em 12. Uma coisa que precisa ser dita, é evidente que a sombra permanece, né? É que seria muito pior se não ganhasse Claro. o jogo, né? Imagina como é que estaria o estado Olha de aqui, ó, espírito muitos dos acharam jogadores, um ou a empate. tensão, como é que estaria. Muitos acharam um Pior, né? empate. Muitos acharam o empate um bom resultado. O empate seria considerado um bom resultado. Sim, porque E ficaria eu- tudo igual ao eu começo acho da que não, rodada, cara. né? Uma Tu rodada pega, menos. não, mas não Ou dá. uma rodada menos. Mas não dá. O problema é que aí o que acontece? Se os outros estão pontuando, tu tem que tentar se igualar ao número Claro. de pontos que os outros fizeram, cara. Então eu não via o empate como bom resultado. Mas tu Eu falei diz isso não aumentou com a uma vitória circunstância mais. do jogo ou antes da Eu- partida? Não. Antes do jogo. Eu falei antes do eu jogo. Eu disse concordo assim, ó. contigo. O Vitória fez 4 pontos em 6, o Fortaleza fez 4 pontos em 6, o Santos fez 4 pontos em 6, o Internacional tem um empate com o Bahia, tem que ganhar o jogo do Ceará. Ele tem que manter a mesma toada para ficar distante. Isso é que eu tava defendendo. Sim. Enfim, ia falar um negócio agora para completar, que estava desenvolvendo a E ao tese, esqueci. contrário de muita gente, Daniel, pra mim, só o esporte caiu. Juventude tá vivo ainda pelo futebol que apresentou ontem, apesar dos 3-3. Jogou bem ontem. Fez golaço, Juventude. O Fortaleza tá muito vivo,
É só olhar a tabela do Fortaleza. O Fortaleza está muito vivo. Eu acho que ainda tem muita água para todo mundo aí. Isso aumenta a necessidade de pontos, né? Eu vou ficar com 42. Acho que 42 Eu salva. 45. Eu vou manter a matemática do Calvin Garcia aí. 45. 42 salvos, o Ceará e o Vasco estão salvos já, né? 42. Eu não vejo, por exemplo, o Vitória hoje tem 36. Ele Não, teria que 42, fazer... 43. 42 Ah, tá, cai. 43. 42 cai. O Vitória vai a Recife. Vitória pega o Sport. Contra o Sport. Tá, e depois quais são os jogos? Ontem o do Fortaleza, Sport? que parecia morto já, ganhou do Bahia em Salvador, né? Exatamente. Vitória Que teria tu que quer fazer saber? 9 pontos em 12 para atingir 45. Quem tu quer por saber, exemplo. Benfica? Tá, 3 são garantidos, 3 das né? 4 partidas. 3 pontos são garantidos contra o Sport. Vitória pega o Mirassol depois, vai jogar em casa. Não sei se o Vitória Olha, ganha esse o jogo do Sport hein? Vitória aí, viu? Eu não Esse sei, jogo hein? Sport Vitória, eu não acho nenhum absurdo um empate nesse Eu jogo. também, eu ia falar pelo que agora. o Aquela coisa do Sport, regionalismo É lá, Copa né? do e Nordeste, outra, né? É e Copa do pelo que Nordeste. o Sport tem jogado. O Sport não merecia perder pro Botafogo, cara. O problema é que o Sport sempre sai ganhando e... Se entrega Sim, depois. mas uma hora faz aquele crime que nós falamos, Tá, né, mas Cal? contando assim os 3 O pontos. Vitória não complicou a vida do Palmeiras no jogo, Sim, com empate. sim. O Sport pode fazer o mesmo com o Vitória. Tá, Claro que com a diferença menor pegou- entre tu um time e pegou- outro. tu pegou o Vitória- Vitória também é ruim, gente. Para aí, né? Tu pegou o Vitória para balizador porque é o primeiro rebaixado hoje, né? É. Então tá. Vamos contar. Ele tem quantos pontos? 36. 36. 39, eu acho, né? Com respeito às divergências, mas eu acho que ganha 3 pontos domingo. 39. Depois é o Mirassol Tem o Mirassol Na Bahia. na na Bahia. Bahia. Joga em casa. Jogo Mirassol é jogo A última em qualquer rodada lugar, do né? Vitória é o São Paulo. O Bragantino fora e depois o São Paulo em casa. O São Paulo é aquilo que o Prédio diz, né? A Daqui pouco o São tendência Paulo é o pode- Vitória não fazer muito mais pontos, além dos 39, né? O São Paulo tá se arrastando, viu? Mas Ontem foi amassado no O Mirassol clássico. ganhando Vitória. O Eles São não Paulo barraram. contra Pois o é, então. Vitória. A última rodada é Vitória e São Paulo. Sim. São Paulo vai estar de férias já. Pode colocar. Vitória e São Paulo ganhou Vitória. Tá, mas e se o São Paulo der mais uma caída aí pro São Paulo, tem que entrar numa briga aí pra pegar um G7, de Não, repente. ontem até o Crespo falou em Libertadores, todo mundo riu, né? Pelo que o São Paulo tem um hospital, cara. São Paulo não tem time, não tem banco. Os Vai, jogos o mais... pênalti que o Ferreira fez ontem, hein? Eu não vi até agora o lance. Ah, que horror. Eu não daria pro meu futebol, mas pro futebol atual. Futebol atual foi Pênalti pênalti. Bernabei. Tranco nas costas. Exatamente. Só que não com braço. Desnecessário. Mas cotovelo, para mim os jogos mais difíceis do Vitória, de fato, são contra o Mirassol e Bragantino. O Mirassol, mesmo sendo em casa, o Mirassol tá... É que o Mirassol já atingiu o objetivo dele, né? Mas joga até mais Tá na- leve, né? Dá até mais trabalho. Porque o Mirassol ele tá 5 atrás do Cruzeiro e 5 à frente do Botafogo. Então tem que ver o pensamento do Já tá na Mirassol. Libertadores, oficialmente, sim. né? Qual seria? Mas o pensamento do Mirassol, eu prefiro jogar contra o Vitória a Série A ou jogar contra o Santos ou contra o Inter na Série A? Na cabeça do Mirassol. Eu prefiro concorrer contra o Vitória na Série sim, A sim. ou contra o Santos Sim. ou contra o Inter na Série A. Sim, pro Vitória é mais negócio, Claro. dois grandes Opa, caindo. pra mim tá claro, eu acho que Vitória e Mirassol, o Vitória pode ganhar sim, jogando no O Barradão. Mirassol não tem história que os jogadores ganham um bicho por jogo? Mas um contra o prêmio- Santos, prêmio- chegou a ver o jogo jogo. contra o Santos? Eu vi Eles o jogo. empataram o jogo e puxaram o pé. Não deu pra entender. Não sei ali o Reinaldo com o Neymar e tal. Sabe que eu Se achei? não fosse o Walter, eu acho que o Santos já ganhou o jogo. Eu achei o Mirassol os 90 minutos assim, até quando ele deu uma melhorada no jogo. Meio Ele melhorou, blasezão, mas assim. melhorou sem aquela ambição. Né? Não chegou assim a alternar, não. Fez um bom primeiro tempo, um bom Eu segundo acho que tempo. o jogo que eles vão fazer a valer mesmo, se valer, vai ser contra o Flamengo na última rodada. Aí sim. Aí eu acho que o Mirassol vai jogar tudo daí. E o jogo do Bragantino com o Vitória, acho que também é bem difícil pro Vitória, porque o Bragantino agora tá brigando por pré-Libertadores, né? É em É o oitavo Bragança. agora. Em Bragança, né? É duro. Não. E Fala de todos Bragança, esses fatores Corinthians. beneficiam o Inter, né? E aí tem que ganhar segunda-feira. Pois é, esse jogo aí do O Inter. jogo do Inter é o segunda, jogo do Santos. Sim. Esse é o jogo. Você tava falando do Neymar, né? Dependendo da rodada, o empate é bom no Beira-Rio, hein? Dependendo da Eu rodada. cheguei a falar isso na transmissão ontem. O que seria ruim em condições normais acaba se tornando bom pela vitória de ontem. E esse jogo do Santos, né? O Neymar, por exemplo, é um cara capaz de tudo, né? De decidir a favor do Santos ou até a favor do Inter, porque a gente já viu nesse Campeonato Brasileiro cada jogada, algumas bonitas, Contra o Mirassol ele outras decidiu. estúpidas. Contra o Mirassol ele fez as duas coisas. Né? Teve jogo lá que ele tava nervoso, aí foi botar a mão na bola pra fazer o gol, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Como ele desrespeita a arbitragem, né?
Tem um cara que faz um trabalho muito legal de leitura labial, né, no Instagram, eu gosto de acompanhar. Bah, velho, o que ele faz, até que tá, eu acho que a reclamação dele até é válida, no pênalti que ele fez no Reinaldo, que ele diz o seguinte, pô, em câmera lenta, é um argumento que eu concordo, em câmera lenta todo lance é pênalti. Pô, tem que ser na velocidade do jogo, no câmera lenta, daqui a pouco aí ele olha e fala, vocês são muito ruins, vocês são muito... Pô, cara... Tentativa de humilhar, ele né? vai bem até ali, depois vai lá e apatifa com troço. Mas mesmo assim, o Santos joga muito mais que o Inter hoje. Tá, mas tu vê que o Inter tem que fazer, na minha opinião, Daniel, é fechar o time. Com os desfalques que tem, fechar o time para jogar no contra-ataque. O Inter, mesmo com o Beira-Rio cheio, com a torcida e tal, um ponto não é ruim, hein? Um ponto não é ruim.